Bom dia a todos. Vamos iniciar nosso podcast de hoje com a presença da nossa diplomata Ana Júlia. Contaremos também com a ajuda de Miguel Rocha, Libni Brito, Ana Clara e Beatriz Vitória para conduzir nosso bate-papo. Para dar início, você poderia me explicar o que é ser um diplomata? O diplomata é o servidor público que representa o Brasil perante as outras nações. Ele é o representante legal do Brasil nas relações do exterior. Falar um pouco sobre métodos de estudos. A gama de informação a que temos acesso é diversa. Então, o que te ajudou a querer estudar para a carreira de diplomacia? A arte de apaziguar conflitos entre nações é muito, vamos dizer, prazerosa. Então, eu sempre gostei dessa ideia e por isso eu resolvi começar a estudar. Além disso, é muito compensadora e é um trabalho muito nobre na minha concepção. Sobre a sua preparação, é preciso algum curso superior para ser diplomata? Bom, na verdade, o único pré-requisito, nesse sentido, é que o candidato tenha ensino superior para poder prestar o concurso público. Então, não importa a área, o candidato esteja formado, mas é importante que ele tenha um ensino superior completo. É claro que é muito mais vantajoso uma graduação em relações internacionais ou direito, como temos exemplos de algumas pessoas, mas não é obrigatório, Só que é uma preferência, sim. Você poderia me falar qual a função de um diplomata? Nós negociamos acordos internacionais, é realmente um representante brasileiro no exterior. Então, nós promovemos os interesses comerciais brasileiros também, estimulamos relações comerciais e culturais e cuidamos da economia do Brasil, com outros países. Além disso, ele também dá apoio aos brasileiros em viagens, o que vivem no exterior, os imigrantes, e também nós buscamos informações importantes para a condução, da política externa, por exemplo. Bom, Júlia, a gente sabe da dificuldade que é ser aprovada no concurso público. Existem pessoas que passam anos e anos e não conseguem ser aprovadas no concurso que elas almejam. Queria saber de você quais foram os desafios enfrentados até a sua aprovação, até a tomada de posse e início da carreira. Bom, essa é uma pergunta muito, muito boa. Na verdade, exige, muito conhecimento e dedicação por parte do candidato que presta o concurso. Mas é algo que, se você se esforçar e se você estudar de verdade, é muito recompensador. E a consequência disso é a aprovação no concurso de admissão à carreira diplomata, que seria CACD, que é um dos mais concorridos e difíceis do país. Seu cargo é um cargo alto, um cargo de muito prestígio. Quais são as vantagens de ser um diplomata? Na verdade, o único benefício que o diplomata dispõe é a residência funcional, Eu acho uma experiência fascinante, muito enriquecedora como ser humano e como profissional. Mas o único benefício, de fato, que nós temos é essa residência. E o que são postos na carreira diplomática? Se chamam repartições do Itamaraty. São 4 postos ao total, 4 repartições, e que são classificados em 4 tipos. São eles A, B, C e D. Então, são repartições realmente do Itamaraty. Eu vou abordar, na verdade, sobre a reconstrução da política externa brasileira, pela Constituição e o que ela propugna. Por essa política externa, no que a senhora acredita que ela está desvirtuada no governo Jair Bolsonaro e o que ela causa de prejuízo para o Brasil nesse momento em que a gente enfrenta uma pandemia, o pior momento do século, pelo menos em relações internacionais do Brasil, e também para todo mundo, A Constituição Federal de 88 estabelece princípios quando se trata das relações internacionais do Brasil, Estes princípios que regem as mesmas e dão base para a tradição diplomática no Brasil. Então, eles seriam a defesa da paz, a busca de um entendimento com os países da América Latina, como um todo, a concretização de fato e a prevalência dos direitos humanos, entre outros princípios. Então, a finalidade dos mesmos seria um caminho para a tomada de decisões. Então, esses princípios, eles são um caminho a seguir para a gente poder tomar a decisão, para a tomada de decisão do governo, enfim. Porém, o que está acontecendo hoje nessas relações é uma desconsideração desses princípios, o que é algo extremamente grave. O que deveria acontecer, então, é uma diplomacia de cooperação entre os países, principalmente com os da América Latina, porque o objetivo que rege na Constituição Federal, que está elencada na Constituição Federal, é a formação de uma associação dos países latino-americanos. Mas o que acontece é uma diplomacia de confronto e combate, então, e não atende os interesses do país.
Então, é isso que está acontecendo e, ao meu ver, não é certo. Bom, senhora Júlia, o mundo está vendo o cenário que vem ocorrendo no leste da Europa desde o final do mês de fevereiro, no qual a Rússia decidiu intervir militarmente no território da Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil declarou, por meio do ministro em exercício, o Carlos França, que não irá tomar partido sobre a guerra. Isso, pelo visto, pelo que eu li, também representa a vontade popular. Eu fiz uma coleta de dados e percebi que 60% dos brasileiros, cerca de 60% dos brasileiros, apoiam a posição de neutralidade brasileira no conflito. Eu queria saber de você, Júlia, em relação a esse ponto do conflito relacionado à opinião popular versus o trabalho do diplomata. Há uma preocupação da sua parte em corresponder aos interesses populares de forma direta? Bom, a nossa principal preocupação, Jaime, né? É atender aos interesses do Brasil. Então, nossa principal preocupação é atender esses interesses, né? Em todas as situações. E para isso, estamos ali falando em nome da nação, né? Como eu disse, nós somos um representante legal do Brasil fora, né? Nas relações exteriores. Então, há de se respeitar a decisão de Itamaraty a respeito do conflito na Europa, pois as decisões são tomadas visando benefício ao nosso lado. E, nesse caso, o benefício é a paz. Então, o que a gente está almejando? Está almejando a paz de fato. Então, é difícil dizer se é ou não esse interesse de agradar o povo. Mas, sobre um olhar lógico, o que for para o Brasil será bom para o povo também. Só que nós sabemos que existem as diferenças, né, de pensamento entre as pessoas. Então, assim, podemos chegar num ponto de divergência de opiniões sobre alguma decisão dos diplomatas. Mas o que eu posso lhe garantir é que o nosso trabalho é em prol do Brasil e do povo sempre. Então, sua função consiste em representar seu país de origem em outros países. No entanto, isso é um longo caminho a se percorrer para chegar lá, correto? Qual a importância de ser um diplomata brasileiro no exterior? A carreira diplomática no Brasil é algo incrível, porque o Brasil é um país que tem missões no mundo inteiro e é um ator que tem voz em muitos fóruns, né? Ou seja, o Brasil sempre será ouvido por ser um país muito grande com imagem pacífica. Por exemplo, o embaixador francês da Alemanha vai fazer uma reunião e vai convidar 10 outros embaixadores para discutir o futuro da Alemanha. O brasileiro vai estar porque é um assunto de interesse comum a todos. Então, é uma provável votação do que se fazer, o voto do Brasil terá um peso considerável na sua decisão. Então, é, assim, de grande importância o diplomata brasileiro no exterior. Bom, dona Júlia, uma questão dentro da sociedade que podemos abordar é que o gênero feminino representa só 23% do quadro Itamaraty, fazendo de Rafaela Seixas uma mulher negra, ela é uma exceção entre seus pares. O perfil predominante na carreira, segundo especialistas ouvidos pela Folha, que é uma revista importante, é do homem branco de classe média alta e que em boa parte já tem algum conhecimento prévio quando presta o concurso, herdado de algum parente que trabalhe na área. Isso desde os tempos do Barão do Rio Branco, 1845 a 1912, patrono da diplomacia. O que você acha sobre esse desequilíbrio social dentro da diplomacia? Bom, a diplomacia brasileira quer superar, né, esse rótulo de ser masculina, branca e ser passada de pai para filho. Porém, a verdade é que isso ainda não é uma realidade. Por exemplo, temos que o perfil predominante na carreira, segundo especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, é do homem branco de classe média alta e com algum conhecimento prévio, né, a cursar concurso público, como a senhora mesmo disse. Mas seja pela condição de fazer curso superior, que complementa a profissão, o conhecimento também é advindo de algum familiar que já trabalha na área, né? Porém, há algumas exceções. Não sei se a senhora já ouviu falar de Rafaela Seixas, conhece? Sim, eu citei ela como exemplo na pergunta. Bom, então a senhora deve saber que ela certamente é uma exceção, né? Se tratando dessa maioria predominante na carreira. Ela é, para os outros que não sabem, ela é uma diplomata negra e sem relação familiar com o setor, ou seja, ela é uma grande minoria, né? Estudou em escolas particulares de Salvador com bolsa. Então, ela conseguiu entrar para a faculdade pública de Direito, já que a sua mãe não tinha dinheiro para bancar uma faculdade de Relações Internacionais. E esse curso só existe em faculdades particulares. Assim, ela conseguiu uma carta de recomendação de um professor dela para estudar em Paris. Então, histórias como essa, apesar de serem minorias comparadas aos dados do Itamaraty e do jornal Folha de São Paulo, me fazem acreditar que essa realidade está mudando. E é da minha vontade que mude, sim, com certeza. Para
finalizar o nosso bate-papo, Júlia, queria falar acerca do processo de estudos, dos seus estudos no dia a dia. Como se trata de um cargo, são tratados assuntos dos mais variados tipos, se vê necessário que o profissional da diplomacia tenha sempre uma boa base sobre conhecimentos gerais, para que dessa forma possa tratar dos temas de forma lúcida e visando sempre o melhor para o país. Então eu queria saber de você, para finalizar, como que a senhora conduz no dia a dia esse processo dos seus estudos? Se é fácil para a senhora conciliar atividade de trabalho com os estudos, ou também se você não faz isso, se você não julga isso como necessário, visto que a cada dia você vivencia situações diferentes. Bom, Jaime, eu viso sempre aperfeiçoar, me aperfeiçoar em vários aspectos. Desde a oratória comum até a comunicação com outros idiomas, que está recorrentemente presente no meu cotidiano. É comum encontrarmos momentos mais tensos nas negociações, é normal, onde se parece que não irá chegar num ponto de favorecer a mim. E nesses casos é essencial uma boa capacidade de conversa, a fim de colher os melhores resultados, Como em todas as relações que a gente tem na vida. Em relação aos estudos, eu procuro sim me informar e fortalecer meu entendimento sobre temas que aparecem com mais frequência no meu trabalho, como por exemplo, acordos econômicos. Então eu vejo esse reforço extra nos estudos como importante para que o diplomata continue no processo constante de qualificação, pois à medida que você é promovido, suas obrigações e expectativas em cima do seu desempenho só aumentam. Bom, para finalizar o nosso podcast, eu gostaria de agradecer a todos os integrantes do grupo e principalmente a Nossa Senhora Ana Júlia, que se dispôs a responder das nossas perguntas. Muito obrigado. O seu conhecimento vai agregar muito na nossa vida e principalmente em relação à diplomacia. Muito obrigada por esclarecer sobre isso. Eu que agradeço.